Montou seu traje do final da Idade Média e não sabe como arrumar o cabelo? Quer um acessório que seja prático e versátil? Ou está procurando um projeto pequeno para aprender algumas técnicas de costura histórica? Eu sou a Merlin e nesse vídeo eu vou te apresentar a touca de Santa Brigida, um acessório dos últimos séculos da Idade Média e que é uma peça-chave para você montar o seu guarda-roupa medieval. Vamos lá? Para os trajes que as mulheres usavam na Idade Média, especialmente nos últimos séculos desse período, não faltam exemplos de acessórios de cabeça. São capuzes, véus, coroas, chapéus dos mais variados estilos. São peças que podiam ter tanto um simbolismo religioso, de decoro, de diferenciação social, além, é claro, de funções práticas. Um bom exemplo de acessório com uma utilidade bem prática é a touca de Santa Brigida. Ela é uma touca relativamente simples, ela podia ser usada tanto por mulheres trabalhadoras, mulheres comuns, que precisavam manter o cabelo limpo e arrumado durante as tarefas diárias. Mas ela também era usada por mulheres de classes mais altas, como uma base para prender véus ou usar combinado com outros acessórios de cabeça. Mas antes de mais nada, por que Santa Brigida? Esse tipo de touca com uma faixa enrolada ao redor da cabeça está presente em iluminuras e pinturas a partir do século XIII. No entanto, a principal referência que a gente tem para essa peça é um têxtil atribuído a Santa Brigida da Suécia. Padroeira da Suécia, Santa Brigida foi uma religiosa que viveu de 1303 a 1373. A peça que é atribuída a ela passou por alguns conventos ao longo dos séculos e na década de 1970 foi estudada por pesquisadores do Museu Histórico de Estocolmo. Feita de linho com bordados na parte da frente e na parte de cima da cabeça, a peça teve a sua origem estimada entre o século XIII e o século XVI. E embora não seja possível comprovar que a peça era mesmo da Santa Brigida, o nome pegou. E é com base nesse têxtil que eu vou mostrar como fazer essa touca. Bora lá? Mas antes de começar, uma observação bem importante. A touca de Santa Brigida é uma peça simples na sua construção, no jeito como ela é costurada. O que dá um pouquinho mais de trabalho são os bordados. Por isso, se você preferir, pode fazer a peça sem os bordados. Eu mesma fiz a minha primeira touca há um tempo atrás e ela não tem bordados, beleza? A touca não precisa de medidas muito exatas, mas para garantir que ela fique bem ajustada, meça ao redor da sua cabeça assim. Use a metade do valor como medida da altura do molde. Para facilitar, eu uso a mesma medida na largura, traçando um raio entre elas. Fica mais ou menos como um quarto de círculo e esse pedaço será cada lado da touca. Trace o molde no tecido. Aliás, falando em tecido, linho é a melhor opção. Depois, corte deixando uma margem de costura de pelo menos 1,5 cm. A linha da largura vai ser franzida para dar volume na parte de trás da touca e garantir que o seu cabelo caiba lá dentro. Se você optou por uma peça sem o bordado, é só juntar as duas partes agora. Mas não se esqueça de deixar uns 7 cm de abertura na parte de trás. Agora, se você estiver fazendo uma touca bordada, dobre a parte arredondada e faça um acabamento com ponto espiral. Chegou a hora do bordado. A relíquia de Santa Brigida tem um bordado de espinha de peixe, o herringbone stitch, que é triplo e bem apertado, o que faz com que as 3 carreiras do bordado tenham uma largura total de aproximadamente 1 cm. Como eu nunca tinha feito esse bordado antes, resolvi simplificar e fazer uma espinha de peixe simples, que fica um pouco menos apertada, mas continua tendo a mesma largura.
Manter a tensão e o padrão de um bordado que junta duas peças soltas não é muito fácil. Por isso apelei para uma solução que vinha em um vídeo da Morgan Donner e criei uma linha guia em um pedaço de entretela que eu tinha em casa. Você pode usar um tecido mais duro ou até mesmo papel para isso. A ideia, de qualquer forma, é ter uma base removível para facilitar o bordado. Eu não vou detalhar muito o bordado em si nesse vídeo, pois é um pouco difícil de visualizá-lo, já que a linha de algodão que eu usei também é branca. Mas eu deixei na descrição um vídeo também da Morgan, em que ela explica o passo a passo desse bordado. Mas se você quiser que eu grave um tutorial sobre ele em português, conta nos comentários. Depois de umas 3 horas de trabalho, o bordado ficou assim, e os dois lados da touca já estão unidos. Lembrando que eu deixei uns 7 centímetros abertos na parte de trás. Essa folga vai servir para cruzar as duas partes da touca e ajustar a peça. Agora vamos para a faixa que prende a touca. Ela acompanha toda a frente, incluindo a parte franzida. Ela precisa ser comprida o suficiente para ser cruzada na nuca, dar a volta na testa e ser presa sobre o topo da cabeça. Meça isso usando um barbante ou fita métrica e, na dúvida, deixe a faixa maior. Com a touca pronta, você pode ajustar o tamanho direitinho e costurar. Eu resolvi fazer na parte da frente dessa faixa um bordado semelhante ao da relíquia de Santa Brígida, mas mudando o fio branco do original por um fio bege, só para dar um contrastezinho. Então, antes mesmo de cortar a faixa, marquei um retângulo de 1,5 cm de largura pelo comprimento da abertura da touca e fiz um bordado simples, mas que demorou umas 7 horas. Bordado pronto, dobrei a faixa, lembrando que ela fica com 1,5 cm em cima e 1,5 cm embaixo, então a faixa no total tem 3 cm. E encaixei na borda da abertura da touca. A parte franzida também entra aí, e eu costurei tudo com ponto em espiral. Você pode usar o ponto corrido também, basta que a faixa fique bem presa, tanto no lado externo quanto no avesso. Depois é hora de cortar e costurar o resto da faixa. Eu prefiro esse modelo em que a faixa fica fechada e encaixa na cabeça. Mas se você preferir, pode deixar as pontas soltas e amarrar na hora em que colocar a touca. A peça pronta vai ficar assim. Agora é só aproveitar a sua touca de Santa Brígida. Gostou do vídeo? Quer ver mais tutoriais por aqui? Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente o que você achou. Um abraço e até a próxima!